Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricélio Costa com a disciplina de Matemática. No hashtag Estudo em Casa para o 8º ano, vamos falar de cálculo algébrico. Então, o que é o cálculo algébrico, né? São operações feitas com expressões algébricas ou literais. Expressões algébricas ou literais são expressões matemáticas compostas de letras e números ou somente letras. Então, nós temos aqui os exemplos. 3x mais 5, nós temos o número 3 com a letra x, mais o sinal de mais com o número 5. Aqui nós temos números e letras. Ax ao quadrado que multiplica y, nós temos aqui somente letras. Nesse exemplo, a raiz quadrada de A que multiplica B. Nesse exemplo, somente letras. E aqui, uma fração, 5x ao quadrado mais y sobre t mais 3. Então, nós temos aqui, nessa expressão algébrica, números e letras. E essas estruturas são chamadas de expressões algébricas. Então, no estudo das equações, representamos o termo desconhecido por uma letra chamada de incógnita. Então, exemplos de equações e suas respectivas incógnitas. Então, 2x menos 5 igual a 12 é uma equação de incógnita x. A letra é este valor desconhecido. R ao quadrado mais 5, que é igual a R mais 17, é uma equação com a incógnita R. R é o termo desconhecido. 8x igual a 32. X é a incógnita desta equação. X menos y igual a 25. É uma equação com duas incógnitas, o x e o y. E x mais 6 igual a 2x mais 1 é uma equação com a incógnita x, ou seja, incógnita vai ser uma letra, que é o termo desconhecido da qual nós vamos, dentro das operações, tentar encontrar esse resultado. E a variável é a letra que pode assumir qualquer outro valor não negativo. Então, nós temos aqui uma expressão, x mais 4x, que multiplica 2 ao quadrado menos 3 sobre x. E aqui ele vai dando algumas indicações. O 2 é o expoente, o 4 é chamado de coeficiente, os sinais mais e menos são os operadores, e aqui um parêntese. E onde é que está a variável? Exatamente no valor desconhecido ou no termo desconhecido, o x, tá? Então, nós temos aqui a variável. Então, a variável é igual a x. Então, todos esses x aqui é o mesmo valor desconhecido. E a expressão algébrica, que é aquela que tem apenas letras ou números e letras, nós temos aqui nestas figuras. Nós temos aqui A ao quadrado, A vezes B e B ao quadrado. Então, vejo aqui a questão das indicações por letras. E aqui neste outro retângulo, aqui a base e a altura representado por números e letras, 4x mais 1 e 2x mais 3. Aqui são as possibilidades da expressão algébrica aparecer somente letras e letras com números. E aí, escrever em linguagem matemática. Então, aqui nós temos a solução. Eu vou estar trazendo a atenção de vocês aqui para a solução. E exatamente aqui é a leitura de cada apresentação dessas expressões algébricas. Então, aqui nós temos aqui o A mais B. Como é que a gente faz a leitura de A mais B? É a soma de um número A com um número B. Aqui no item B, 3A mais B, como se faz essa linguagem? É a soma do triplo do número A com o número B. A linguagem fica o triplo da soma de um número Z com um número W. O item D, x ao quadrado menos y. A linguagem fica a diferença do quadrado de x com y. No item E,
3a ao quadrado. A leitura fica o quadrado do triplo de a. E 3a ao quadrado, o triplo do quadrado de a. Reforçando, nós temos aqui de forma contrária. Primeiro nós temos as expressões algébricas e aqui a linguagem corrente, ou seja, a linguagem correspondente. Então aqui 2x que multiplica, né, x mais y, a leitura é o dobro da soma de x com y. Aqui, como fica a linguagem? A diferença entre 5 e y. Nesse outro exemplo, é a soma do triplo de a mais a raiz quadrada de 2. No item D, x sobre 3 é a terça parte de x. Raiz quadrada de 3m, como se faz a linguagem? A raiz quadrada do triplo de m. E aqui a mais b ao quadrado é a soma de a com o quadrado de b. É uma leitura bem complexa, mas nós devemos ter esse entendimento para ter uma concretização dessa linguagem das expressões algébricas. Então, simplificar expressões com variáveis. Então, vocês vão exatamente ver a variável e vão resolver conforme o que se pede em cada operação. Por exemplo, no item A, 2x mais x, esse x vale 1. Então, 2x mais 1x é 3x. 12a mais a, então você tem 12 com mais 1, 13a. 2x menos x, então é como se você tem 2x tirando 2x, você vai ficar com 0x. 2b menos b, você tem 2, tirando um b, vai ficar somente com b. 2a menos a vai ficar a, e a mais 3a vai ficar 4a. E aqui você está vendo letras e números. Você juntando esse a com 8a, vai ficar 9a. E 2 mais 5 vai ficar mais 7. O que é valor numérico? Em expressões algébricas, quando substituímos variáveis de uma sentença por números e efetuamos as devidas operações, o resultado encontrado é o valor numérico da expressão. O valor numérico da expressão 4x mais 3, para o valor de x igual a 4 é. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar o 4x mais 3 e o valor que foi dado para x nesse exemplo é o 4. Então, onde tiver o x, ele vai ser substituído pelo 4, que é o valor numérico de x. Então, aqui eu tenho 4x mais 3, está aqui a mesma expressão. E agora nós vamos substituir o x pelo valor que foi dado, que vai ser o 4. Então, 4, que é o da fórmula, entre o 4x tem um sinal de vezes, é uma multiplicação. No lugar do x, vocês estão observando aqui que é uma multiplicação mais 3, nós fazemos a substituição aqui embaixo. Repete o 4. No lugar do x, o outro 4, que é o valor de x, mais 3, que é a fórmula. Observe pela cor rosa que o x está sendo substituído pelo valor numérico, que é 4. Então, desaparece a variável e agora o valor numérico que foi dado aqui nesse exemplo. Então, 4 vezes 4, 16, que primeiro resolve as multiplicações, e 16 mais 3, o resultado dá 19. Então, aqui a gente traz um exercício resolvido para que vocês percebam o que é que vai ser feito. Então, observe a expressão algébrica abaixo, que é a ao quadrado mais 3a menos b. Qual é o valor dessa expressão algébrica para a igual a menos 3 e b igual a menos 2? Então, veja o que é que nós vamos fazer. Então, está aqui o a ao quadrado mais 3a menos b. Então, onde tiver a, eu vou substituir pelo menos 3. Aonde tiver o b, eu vou substituir pelo menos 2. Então, veja só. O a é menos 3. Coloca no parênteses porque é negativo. A ao quadrado porque o a está elevado a 2. Está aqui o 2. Repete o mais. Repete o 3. Entre o 3 e o a tem uma multiplicação. No lugar do a, mais uma vez, o valor numérico é menos 3. Está aqui dentro do parêntese, porque é negativo. Esse menos está aqui, que é da fórmula. E no lugar do b, o b é negativo, é menos 2. Então, tem que ser dentro do parêntese também,
menos 2 para não se misturar com o menos da fórmula. Então, nós substituímos o A, que é menos 3, este outro A, menos 3, e o B, menos 2. E você repete as outras estruturas da fórmula, ao quadrado, o sinal de mais e o sinal de menos. Então, resolvendo, primeiro resolver essa potência. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Como a base é negativa e o expoente é par, a resposta fica positiva. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Aqui eu tenho a regra de sinal, mais 3 que multiplica menos 3, sinais diferentes fica negativo. 3 vezes 3, 9. E esse menos multiplica o menos do parênteses, menos por menos dá mais. Aí repete o 2. Então, 9 menos 9 dá 0, então ficou mais 2. E a resposta correta, o item C. Então, aqui é como se resolve uma expressão algébrica. Um outro exemplo. Nós temos 2x mais 3a. Para x igual a 5 e a igual a 4. Então, olha que o valor numérico para x vai ser 5 e o valor numérico para a vai ser 4. Então, qual é o valor dessa expressão algébrica? Então, vamos resolver. 2x mais 3a. Então, o 2 da fórmula repete. Entre o 2 e o x tem uma multiplicação. No lugar do x, o valor numérico é 5. Está aqui representado de azul. Mais, repete o 3. Entre o 3 e o a tem uma multiplicação. No lugar do a, da variável a, o valor numérico é 4. Está aqui de azul para destacar. Substituímos x por 5 e o a por 4. E agora vamos resolver. 2 vezes 5 é 10, mais 3 vezes 4, 12. 10 mais 12 dá igual a 22. A resposta correta, o item B. Enfim, agora vamos passar para a atividade. Vocês vão resolver essa atividade. Vocês vão representar aqui a linguagem da expressão algébrica conforme a exemplificação do conteúdo. Olha o exemplo. Eu vou dar a linguagem da expressão algébrica e vocês vão responder em forma de expressão algébrica. A diferença do quadrado de x com y é x ao quadrado menos y. Então, vocês vão responder essas 4 linguagens. O triplo do quadrado de a terça parte de x, a soma de um número a com o número b e a soma de a com o quadrado de b. Aí você pergunta assim para mim, professor, não vou entender porque essa linguagem é muito complicada. Então, vocês vão voltar nesta nossa aula que foi explicado anteriormente e nós temos esses exemplos lá, vocês vão pesquisar e vão trazer a expressão algébrica para cá, voltando aqui na nossa aula e buscando as expressões algébricas conforme essa linguagem, tá bom? Nós temos a fonte aqui na própria aula. Na segunda questão, vocês vão calcular o valor numérico das expressões. Claro que aqui a gente dá a expressão algébrica e os valores numéricos, tanto para A, que é 4 nesse caso, e aqui para o B, o 3. O que vocês vão fazer? Vocês vão repetir os números e trocar as variáveis pelo valor numérico que foi dado. Faz a substituição e vai resolvendo. Vocês vão fazer isso nos 4 itens. Observe que para cada variável foi dado um valor numérico. Então, vocês resolvem as expressões e aqui no quadro de respostas, nós temos a resposta de cada item para ajudar e para facilitar a sua resolução, como também a sua compreensão. A terceira questão, mais uma vez a gente traz uma expressão numérica. Vocês vão substituir as variáveis pelo valor numérico dado para x e para y. Então, vocês vão resolvendo passo a passo. No final, vocês somam tudo e vão encontrar aqui a resposta. E aí, vocês vão ter uma novidade a partir da aula de hoje, que é a atividade complementar, tá? E aí, vocês vão ter a oportunidade de fixar cada vez mais o entendimento de vocês. Então, a quarta questão, nós trazemos novamente uma expressão algébrica, dando o valor numérico para cada variável, para A e para B. Nesse caso, gente, eu coloquei aqui o Y, mas aqui vocês considerem esse Y a letra B, tá? E aí vocês substituam e resolvam aí e vocês vão encontrar a resposta. E para finalizar a quinta questão,
vocês vão resolver essas expressões. Observe que a variável é a mesma, é só para você somar ou diminuir as variáveis. E aqui vocês vão encontrar as suas devidas respostas. E vocês vão colocar a letra correspondente em cada parêntese, tá? Então tem a fonte aqui para aprofundar um pouco mais, que é o nosso livro didático, Matemática Bianchini, que esse assunto está entre as páginas 91 a 97. Então, concluindo aqui a nossa aula, hashtag fique em casa.